O endurecimento do combate ao crime para a garantia da segurança pública é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. E são nossos convidados a coronel Eliane Nicolucci, doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e ex-comandante máxima do Estado-Maior do Comando do Policiamento do Interior. E também conosco o especialista em segurança Rafael Alcadipani, professor adjunto da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e membro de destacadas entidades no Brasil e no exterior voltadas a pesquisas e estudos sobre segurança pública. Eu agradeço muito vocês estarem conosco e como nós conversávamos há pouco, as pesquisas mostrando que um dos grandes anseios da população é a questão da segurança pública e é curioso como para muita gente a garantia de segurança pública passa pela truculência. Se não for na dureza, na bala, não resolve. Quero começar por aí, até porque o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, e o superministro dele, Sérgio Moro, já expressaram que entendem que para crimes graves tem que haver truculência. Para o enfrentamento à bandidagem tem que ser com endurecimento. Quero começar por aí. O que quer dizer endurecimento no combate à criminalidade? Coronel. Bom, primeiro, eu quero crer que signifique firmeza. Só que o grande desafio da segurança pública é exatamente conseguir abranger na solução várias áreas, vários prismas de solução. E talvez um dos mais importantes que vai trazer resultados sustentáveis é exatamente a prevenção primária da violência. Então eu vejo duas grandes vertentes que devem ser trabalhadas. A primeira é um fortalecimento, polícias firmes, polícias bem equipadas, bem preparadas, bem treinadas, que tenham condições de trabalhar, mas por outro lado, e tão importante quanto, trabalhar a prevenção primária do crime e da violência. Agora, professor, para o senhor, endurecimento e firmeza podem ser sinônimos no caso de segurança pública? A impressão que eu tenho é que no Brasil de hoje as pessoas estão preocupadas, estão desesperadas, porque elas têm razão de estar. O Brasil é inseguro, todos nós estamos nos sentindo inseguro. E o que elas querem é um policial que bate, que mate, que arrebente. Mas isso é vingança? Eu não sei nem se, assim, como eu trabalho com administração, não entro nem pela questão da vingança. O que eu sempre digo é que se resolvesse, o Brasil era o país mais seguro do mundo. Porque as nossas forças de segurança, elas tendem a ter muita gente séria, muita gente competente, mas existe também muito uso da violência. A população brasileira, o país é um dos países onde mais se lincham pessoas no mundo, tá certo? Então, que no meu ponto de vista, o que é fundamental é que a gente atue, como a coronel muito bem ponderou, na prevenção primária e também na inteligência. A gente tem que ter polícias inteligentes, a gente tem que ter governantes que sejam inteligentes na questão da segurança pública. O Brasil elegeu a truculência. O voto hoje foi o voto da truculência. A eleição do novo presidente e que contrapõe, inclusive, ao ministro da Segurança Pública, porque ele atua com a inteligência. Se você for pensar todo o trabalho que foi feito pelo Sérgio Moro, é o trabalho de inteligência. Mas então ele mesmo falou, ele declarou que para crimes graves tem que haver endurecimento. Sim, assim, eu acho que endurecimento eu concordo também, né? Assim, é possível que uma pessoa que mate, que estupre, fique pouco tempo na cadeia e saia? Não acho que é correto. Eu acho que uma pessoa que mata uma criança, que estupra, que faz um crime bárbaro, ele tem que cumprir os 30 anos, os 40 anos deles que seja. Acho que... Eu queria até comentar uma outra coisa. A gente fala muito da sociedade, o professor lembrou muito bem, né, que o momento, né, a balança pendeu para um momento agora do endurecimento. E a gente tem que lembrar que o policial é um ser humano que nasceu aqui, ele não veio de Marte, né? Então ele é daqui, ele é brasileiro, ele é contaminado por esse meio também. E as escolas de formação, elas têm a obrigação de direcioná-lo para o uso da força gradual, proporcional, da forma legal, legítima, ele ser um defensor dos direitos, com firmeza, né? Com rigor, porém dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é humano, dentro daquilo que é legalmente aceitável. Mas ele é um ser humano e que convive nesse meio, também é contaminado. Agora, uma curiosidade, assim, porque a população subscreve que tem que haver endurecimento com bandido, sim. E a população quer uma solução, ela quer uma proteção, quer se sentir protegida pela segurança pública. Mas, quando se fala em endurecimento, indiretamente está se dizendo aí que a segurança pública no Brasil é fraca.
ela não produz os resultados esperados, porque ela não é de nada. A polícia, claro, ela é o quê? Leniente, omissa? Porque quando fala tem que endurecer, nós vemos aí no subtexto sinal que não está bom, não está indo bem. Então, mas aí eu defendo uma coisa muito importante, tem que endurecer em todos os níveis de controle social. O primeiro nível de controle social é na família, é dentro de casa, aquela educação de base, a educação de valores, é a fé, é isso que tem que começar. Então, esse endurecimento, esse olhar tem que partir da própria família, né, do núcleo familiar. Depois a gente tem a questão do trabalho, do ordenamento urbano, da questão de habitação digna, infraestrutura, planejamento urbano, tem leis, né, passa necessariamente por leis que sejam compatíveis com o momento, com a realidade, e só depois que esses níveis de controle falham ou apresentam problemas, recai na polícia a solução. E as pessoas normalmente esquecem todo esse meio anterior e colocam toda a solução na polícia. E lembrando que depois da polícia a gente ainda tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema prisional, que é para reeducar a pessoa e devolvê-lo melhor à sociedade. Seria para, né? Seria, mas agora, veja a complexidade. O que eu acho relevante dentro do que a coronel está ponderando e dentro da resposta, da pergunta que a senhora ponderou, é que as polícias são profissionais. Se você for pegar em São Paulo, a nossa polícia militar é extremamente profissional, ela é extremamente bem treinada, tem excelentes escolas de formação. Mas nós estamos falando de São Paulo, mas e o resto do Brasil? Então, há lugares melhores e há lugares piores, mas assim, os policiais civis, policiais militares, eles são profissionais. Eles têm que usar a inteligência, e esse é o grande foco da história. E por que usa, então, o termo endurecer? Porque foi popular, as pessoas estão desesperadas e esse é o discurso que pregava. Dava voto. É mais nessa linha de política eleitoral? Sim, como há alguns anos atrás, há 8, 12 anos atrás, ser de esquerda dava voto. O político ele vai atrás do voto. Mas não é justo com a polícia, né? Que é os bons policiais, a polícia que de fato corre riscos e no enfrentamento ao crime, tudo isso, em vez com essa conversa do endurecer para ganhar voto, sugerindo que a polícia é ineficiente. Sim. Mas é por isso que tem que se fazer prevalecer o treinamento, o aperfeiçoamento, e é o que o professor falou, a parte de inteligência, trabalhar de forma sistêmica, ter uma visão sistêmica da solução da segurança pública, a integração de bancos de dados, né? A gente trabalhar integrado com as forças de segurança, que são várias. Nós temos, inclusive, forças de segurança municipais, né? Federais, então ter essa visão sistêmica para buscar uma solução e uma solução que seja compatível com a realidade local de cada região. Agora, essa questão do compatível com a realidade local, o país do tamanho do nosso, mais de 200 milhões de habitantes, quer dizer, é uma diversidade incrível, né? E essa realidade local se diversifica proporcionalmente a essa grandiosidade do Brasil. Agora, é interessante que tem muita gente que entende, né, com essa linha tem mesmo que combater o crime de forma mais dura, etc., ampliar o acesso em todos os estados brasileiros a armamento pesado, como os fuzis, para ação policial, que os policiais usem armas que antes elas são permitidas só para as tropas de elite e não de uma forma como um uso habitual. Então eu quero ouvir sobre isso, né? Se esse endurecimento deve envolver também um armamento mais pesado na mão das polícias. Essa ideia é uma ideia que pode resultar garantia da segurança pública? Não, isso somente não é garantia nenhuma de segurança. Eu estive em Honduras, ajudando na implantação da polícia comunitária em Honduras, e lá o porte de arma é liberado, e nós temos lá uma das cidades mais violentas do mundo, com o maior número de homicídios, que é São Pedro Sula. Então não adianta simplesmente liberar arma ou mesmo dotar de armamento. Então é o que eu falei, é uma visão sistêmica, a gente tem que trabalhar várias políticas públicas, a começar pela prevenção primária. É claro que polícias bem equipadas, bem treinadas, bem armadas, elas, claro, tendem a ser mais eficientes. Mas quando fala bem armada, está falando o quê? Não, armamento arma suficiente ou arma pesada? Não, armamento compatível com a realidade. Hoje, a gente sabe que o criminoso... é armamento compatível? Hoje, o criminoso usa .50 que derruba uma aeronave. O policial ele tem que ter um fuzil capaz de, pelo menos, segurar uma injusta agressão. E o policial ele é treinado para fazer o uso escalonado da força. Portanto, ele começa primeiro com uma negociação, com uma conciliação. Normalmente é um trabalho de... mediação, e depois ele vai fazendo o uso escalonado da força necessária para conter a injusta ameaça. Isso funciona desta forma em outros países
mais adiantados, organizados, mais ricos e garante a segurança pública, armamento pesado e endurecimento no combate ao crime? Então, o armamento pesado, né, ele tem que ser utilizado... Eu acho que tem uma coisa anterior que eu queria colocar. Existe o grande mito carioca da segurança pública brasileira. Qual que é o mito carioca que eu digo? As pessoas acham que o problema da favela carioca, do sujeito com um fuzil trocando tiro, é o grande problema da segurança pública brasileira. Como a senhora estava ponderando muito bem antes, depende do lugar, depende da situação. Por exemplo, em São Paulo, né, o governador Márcio França autorizou que os sargentos usem fuzis por conta desses bandoleiros que tem. É uma atitude correta. Então, um fuzil nas mãos certas, com treinamento adequado, para a situação adequada, é claro que é adequado. Muitas vezes, se o policial tiver com um fuzil entrando numa briga de família, ele nem vai poder utilizar o fuzil, ele vai ter que estar com uma arma menos letal, dependendo da situação. Então, ou vai fazer um estrago. Ou vai fazer um estrago gigantesco. Uma bala de fuzil é uma coisa que assim, é muito arriscado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma noção de proporção. Qual que é o armamento correto para a situação correta? As polícias do mundo todo, elas têm esquadrões que, ao momento em que eu preciso do fuzil, eu chamo o apoio e chega o fuzil quando eu preciso. Quando a gente vê, por exemplo, um caso famoso, o caso do Charlie Hebdo, né? Na hora em que o sujeito sai e está dando tiro de rajada de metralhadora na polícia francesa, o policial francês recua a sua viatura, ele vai embora e pede o backup, porque ele precisa daquele backup para poder fazer um enfrentamento efetivo. Quer dizer, então, quando fala ele pede backup, aí ele pede um reforço policial. Pede um reforço policial de peso. Agora, o que eu acho assim, é que a segurança pública, que eu tenho percebido, é muita conversa, é muita ideologia, o pessoal da direita acha que não tem... ideologia? Assim, você faz uma série de discussões sem fundamento científico. Questão de arma, por exemplo. Toda a evidência científica robusta mostra que quanto mais arma eu tiver na mão da população, mais crime eu vou ter. Porque a arma ela é muito boa para o ataque, mas ela é muito ruim para a defesa. Quer dizer, esse é um raciocínio, né? É uma forma de pensamento que passou por um raciocínio com dados objetivos. Com dados objetivos, com na ciência, realidade, na experiência. Isso, com ciência publicada nos melhores periódicos internacionais. Não é emocional, compatível com o medão da população. Se eu tiver com medo e você fala, eu vou colocar uma pessoa com um fuzil na porta da sua casa para me proteger, é o que eu quero, mas o governante tem que ter inteligência. Ele tem que usar base científica. A gente não vê na segurança pública do Brasil, pouquíssimas são as discussões com base em ciência. Tem gente séria estudando, fazendo trabalho Agora, sério. foi bom falar isso da inteligência. Já falou aqui mais de uma vez nisso. Vamos falar um pouco disso. E também a Coronel tendo lembrado, né? Não basta isso. Não basta o armamento compatível, não basta o treinamento. Então, é uma série de variáveis que compõem um todo para a garantia da prevenção e combate à criminalidade. Inclusive, só um parênteses, nessa questão de liberar a arma, só dar a arma para uma pessoa, quem quer que seja policial ou não, cidadão ou não garante realmente, como o professor falou, a segurança, porque a pessoa tem que estar psicologicamente treinada, preparada, ela tem que estar treinada para detectar situações onde ela vai poder fazer o uso desse armamento com segurança, e isso é muito difícil. Bom, até e olha policiais que isso experientes têm problema. Veja, isso aí é muito delicado, porque nós temos lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, vários projetos para uma ampliação ou mesmo liberação do porte de arma para o cidadão dentro de alguns pré-requisitos que não são difíceis de serem ali observados, e a população ela está acreditando, as pessoas estão acreditando que se tiver a arma, estou protegido. Eu me protejo e protejo a minha família. Quer dizer que isso é uma falácia? Bom, a proteção começa com um olhar de prevenção. Então, a gente às vezes fala muito... Quer dizer, andar armado previne alguma coisa? Não, é a atitude da pessoa, a atenção da pessoa. A pessoa se colocar em situação de menor vulnerabilidade. É lógico, o criminoso ele sempre vai procurar facilidade, ele vai querer a vítima fácil. Se a pessoa está atenta, é uma pessoa que está... Ela não precisa estar necessariamente armada. Eu sou favorável à posse de arma. A pessoa ter arma na sua casa. Ele fica desestimulado se ele supõe, essa pessoa que está andando ali, ela pode estar armada? Ele tem medo? Ele passa a ter medo ou... Torná-lo mais agressivo, às vezes. Sim, é claro. Mais precavido. Sim. Pode torná-lo mais mais agressivo. Já que ela pode agressivo, estar armada, deixa eu ir prevenido. No momento em que o sujeito pega uma arma para roubar, ele já não pensa como a gente pensa. Já mudou, ele já está numa outra dimensão. A vida dele já vale menos, ele já está numa outra situação de risco, né? E outra noção de poder. Outra noção de poder. Quer dizer, assim, a gente só vai resolver esse problema com inteligência, liberação de armas. A inteligência, vamos falar porque aí eu já mudei para a arma, porque eu gostei que ela tocou, mas no pouco tempo que nós temos, porque o tempo voa aqui, quando a conversa é boa. E as pessoas estão falando entender bem do assunto, eu fico impressionado, porque voa. Mas a questão da inteligência. Quando a gente fala na inteligência,
polícia. A polícia civil, ela tem recursos para investigação e que a gente chama de inteligência, que são recursos científicos, etc. e tal. Existe a ABIN, né? Que para o Brasil inteiro, a ABIN, ela tem condição de expandir a sua ação para os outros estados, para as outras polícias, etc. e tal. De verdade, no Brasil, nós temos avanços consideráveis nesse trabalho da inteligência para a investigação criminal, para o combate ao crime? Olha, na prática, eu estou completando 30 anos de serviços prestados operacionais mesmo, na ponta da linha. E eu vejo inteligência como um trabalho em rede. Quanto mais forte, mais ramificada essa rede, mais ela é inteligente, mais ela é abrangente. E é isso que nós temos que buscar. De uns anos para cá, eu percebo que algumas vaidades institucionais estão sendo superadas. E isso está potencializando esse trabalho de integração de rede, de compartilhar informações que são interessantes para todos e trabalhar bancos de dados integrados. Eu acho que nós temos ainda muito campo para avançar nessa área, mas eu acho que já temos um nível muito bom de inteligência formado por essas ramificações, esse trabalho em rede. Mas agora, quando a gente fala nível muito bom, a gente tem em quê? Nos estados mais desenvolvidos do Brasil, ou nós estamos falando de São Paulo ainda? Eu acho que assim, a integração ela varia muito, ela tem uma variação muito grande. Agora, um fato que é um fato incontestável no Brasil é a praticamente destruição da perícia científica e da polícia civil. Né? Como? As polícias, elas não têm recebido investimentos. Se você pegar em São Paulo, há um vazio, há um claro de peritos super grande. Se vangloria tanto como, do trabalho, da prevenção em São Paulo, da investigação. Não, a Polícia Civil está completamente sucateado, policiais com excesso de trabalho, com pouco equipamento, com faltas de condições de trabalho assim horríveis, que jamais poderiam ser com um estado como São Paulo. Se você pegar regiões do Nordeste do Brasil, então você tem um delegado para 10, 15, 20 cidades. Então, assim, houve uma desarticulação dessa capacidade investigativa, dessa polícia investigativa e da perícia criminal. Bom, e nós estamos falando agora da responsabilidade do poder público. Exatamente. Sim, bom, e aí, já nos avisaram que nós temos 1 minuto. Bom, mas aí é o seguinte, como a polícia, o policial, como é que o poder público trata essa pessoa, esse profissional que está lá e correndo o risco da própria vida para garantir a segurança do outro, do cidadão, da sociedade? O poder público nos estados brasileiros trata a polícia com a consideração que ela merece? Bom, primeiro que a população tem que enxergar na polícia um aliado. A gente tem melhorado os sistemas de denúncia anônima e as denúncias anônimas 181, webdenuncia.org.br, 180 diz que, né, violência contra a mulher, têm sido decisivos para esclarecimentos, para várias soluções. Isso é uma realidade. Então, a começar, a população não ver a sua polícia como inimiga, mas ver que é a sua polícia, né? A polícia da própria comunidade. Mas isso não parte de como o Estado também mostra como vê a polícia? Com certeza. Os policiais são muito maus tratados no Brasil. Valorização, treinamento, uma remuneração adequada, equipamentos compatíveis, né? E esse olhar de, principalmente, integração e fortalecimento sistêmico. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Bom, tá aí um recado, né? Vamos ter governo novo presidente, vai tomar posse, tudo isso. O recado, né? A começar pela forma como olha e trata a força policial. O respeito a esse profissional desconsiderado. Certo? Aprendi a lição. Muito obrigada, agradeço muito pelos subsídios para a nossa reflexão. Uma boa noite. Boa noite.